Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje a live é da Maratona do Emagrecimento, a gente já começou desde segunda-feira, tá seguindo esse processo, seguindo com o nosso calendário do desafio aqui, ó, quero ver quem tá marcando aí, fazendo todos os checks aqui durante a semana. E hoje a nossa live é sobre comprometimento, né? Nada mais certo do que falar sobre comprometimento, seguindo esse desafio. Eu até falei um pouco aqui antes de começar a maratona um pouco sobre isso, mas hoje a gente vai falar sobre o comprometimento em relação ao nosso desafio, como que tá sendo fazer esse desafio da maratona, como que o pessoal tá indo lá na comunidade, lá nos grupos também, como que tá sendo isso e como isso é importante, né? Como o comprometimento, ele é, assim, a base, eu diria assim, do emagrecimento. Antes de começar aqui a live, já pedi para você compartilhar essa live aí com quem você acha que precise ouvir o que eu vou falar aqui hoje, sobre emagrecimento, sobre comprometimento, sobre esse desafio que ainda dá tempo de você. A gente já tá no final da semana, né? Mas, para quem não sabe, lá na Maratona do Emagrecimento já tem duas aulas exclusivas, né? Que não estão aqui no Instagram, não estão nas redes sociais, que é só para quem tá inscrito, então tem um link lá na bio, se você quiser entrar ainda e assistir essas aulas, que não vão ficar disponíveis por muito tempo, você ainda dá tempo de entrar lá e se inscrever e baixar esse calendário para você ter com você e também assistir as duas aulas que já tem disponíveis lá. Amanhã sai outra aula, nossa terceira e última aula da maratona, e também tem as outras coisas aqui de sexta, sábado e domingo que vocês podem aproveitar também e fazer, tá? Hoje ainda vou postar para vocês na comunidade, tem uma das tarefas aqui que é da quinta-feira, que é baixar o checklist dos pensamentos autossabotadores, né? Tá aqui na quinta-feira, a primeira tarefinha. Vocês ainda não receberam, mas ainda hoje vocês vão receber e vocês podem começar a aplicar, preencher, né? Na verdade é para você só preencher e ver quais são esses pensamentos autossabotadores que atrapalham o emagrecimento, ver como que você tá em relação a isso, né? Se você costuma ter esse tipo de pensamento, porque isso trava totalmente o seu emagrecimento. Então, esse daqui você vai receber ainda hoje, você pode baixar. Desculpa, pode baixar. E aí amanhã sai a aula 3, tem todas as outras atividades também durante o resto da semana, que você vai ver aqui no calendário. Ainda dá tempo de você baixar e ver tudo que tá acontecendo, dá tempo de você entrar na comunidade. Lá na comunidade o pessoal já tá interagindo, falando seus objetivos, eu tô ajudando o pessoal lá também, tirando as dúvidas. Tem material extra lá também que eu postei hoje, até falando sobre isso, né? Tem um material lá hoje que vocês começaram a fazer também, que é de uma tarefa, que é reconhecer fome e saciedade. Tem um material lá para vocês cumprirem essa tarefa seguindo o que tá lá. Então tem bastante coisa ainda que dá para você aproveitar, mesmo não tendo pegado a maratona desde o início. Então aproveita para baixar, já vê as aulas, já vê tudo, já interage com o pessoal, já tira suas dúvidas, que isso daqui é para realmente você fazer, aplicar e ter resultado. Não é só para ficar ouvindo o que eu tô falando aqui, assistir nas lives e achar que com isso você vai ter algum resultado, porque conhecimento sem ação não gera resultado nenhum. Então o objetivo é realmente colocar em prática. E justamente por isso que eu resolvi falar de compromisso hoje. Isso daqui é um tipo de comprometimento, né? A gente precisa ter esse comprometimento com o emagrecimento. O comprometimento, muitas pessoas acham que é a motivação que vai te gerar algum resultado, né? Então eu quero emagrecer, eu quero muito fazer, só que eu não me sinto motivada, eu não consigo fazer as coisas. E na verdade, existe um caminho, né? Então você tem, entre o compromisso e a motivação, existe uma coisa ali no meio, que se chama resultado. Então primeiro eu assumo um compromisso de fazer algo, né, que vai me levar para o meu objetivo. A partir do momento que eu assumi esse compromisso, eu começo a gerar resultado. E esse resultado é que vai fazer eu ficar motivada. E aí sim eu vou começar a agir e fazer mais coisas e ter mais resultado. E isso vai gerando um ciclo que só cresce, só faz você crescer ainda mais dentro desse processo. Então, primeiro, entre compromisso e motivação, a motivação existe, mas ela não aparece do nada, ela não vem do nada.
ela vem de um resultado que você tem. Porque quando você vê que você tá tendo resultado, você se sente mais feliz, né? Todo mundo, quando começa a ver que as coisas estão dando certo, começa a querer fazer mais. Então, isso tá no meio do caminho, esse resultado. Então, para você ter motivação, primeiro você age, primeiro você gera se compromete a fazer isso, para depois você ter esse resultado. Eu gosto muito de comparar o comprometimento com relacionamento, né? A gente tem, se a gente for comparar assim, um relacionamento onde você vai, sabe aquele relacionamento lenga-lenga? Eu gosto de falar que é lenga-lenga. Você leva o relacionamento a vida toda, vários anos ou vários meses e tá naquela lenga-lenga, não vai nem vem, tá naquele negócio, ninguém assume compromisso de nada. Qual a chance que tem de ir pra frente, né? De ser um relacionamento realmente duradouro, né? Que faça bem pra você. E outra coisa, você só vai assumir compromisso com alguma coisa que é importante pra você, né? No emagrecimento é a mesma coisa. Então você tá lá nesse relacionamento que não vai pra trás nem pra frente, só fica enrolando, ninguém assume compromisso de nada, ninguém quer se assumir, né? E aí num relacionamento que não dá certo. Ou então você já está dentro de um relacionamento e você não quer assumir responsabilidades, não quer assumir compromisso, você assumiu um compromisso de ficar só com essa pessoa e você quer ficar com outras pessoas. Então, se a gente for fazer essa analogia entre o relacionamento e o emagrecimento, é a mesma coisa. Se você leva esse emagrecimento no lenga-lenga, igual eu já falei aqui outra vez, no deixa a vida me levar, a chance que tem disso dar errado é enorme. Porque você, tá tratando isso aqui como qualquer coisa. A primeira coisa que você precisa, assim, é entender qual que é o objetivo disso, para onde isso daqui tá me levando. E eu sempre gosto de falar para fazer o exercício de você pensar no emagrecimento, se esse é o seu objetivo, e fazer um exercício assim, você coloca lá os prós e os contras que isso traz para você. Então você vai colocar lá, o que isso me traz de bom? Eu me sinto bem, eu vou lá, eu compro a roupa que eu quero, eu consigo escolher as roupas, não são as roupas que me escolhem, eu consigo não ser controlada pela comida, eu me sinto bem, a minha autoestima vai lá em cima. E quais são os contras? Eu vou ter que deixar de fazer algumas coisas, né? Eu vou ter que aguentar os outros falando que eu sou chata. Existem contras também, não tô falando que não existe não, tá? Mas aí é você colocar na balança para ver o que tá pesando mais, são os prós ou os contras. E aí, isso também vai te ajudar a agir. A gente só consegue se comprometer com aquilo que é importante. Ninguém se compromete, por exemplo, num relacionamento, se não acha que isso é importante, né? A gente só consegue realmente, de fato, agir ali, ter um comprometimento, se aquilo for bom pra gente. E o emagrecimento é assim, se a gente não vê isso como uma coisa importante, se a gente trata como qualquer coisa, a chance que tem é da gente ir levando, fazendo de qualquer jeito, faz uma dietinha que outra ali, uma semana faz, outra não faz, um dia faz direito, outro não faz, entra pro desafio, não cumpre as tarefas, né? Porque o desafio tá aqui que é pra fazer, é pra ir lá e cumprir cada ação, porque isso tem um sentido, né? Tem um objetivo. E tá ali todo dia fazendo cada tarefinha, mesmo que seja pouca coisa, né? Mesmo que você ache que isso não vai te ajudar em nada, já gera um compromisso, já mostra pra você mesma, né, que aquilo é importante. Então é preciso que você olhe isso de uma outra forma a partir de agora, do seu emagrecimento, né? Às vezes, você tá numa situação que tá te incomodando, né? Eu recebi várias mensagens aqui de várias mulheres, recebi no direct, recebi no Instagram, recebi lá na comunidade mensagens de mulheres falando que se sentem muito mal com o seu corpo, com a autoestima lá embaixo, que não vê, que precisa mudar, que não vê outra saída a não ser mudar, né? E não conseguem ter essa ação, não conseguem ter esse compromisso. Então tem que ter esse exercício de saber se realmente isso é importante pra você e em que nível isso fere você. Porque se você tá falando pra mim que tudo isso até hoje tá te causando uma dor, tá te causando uma coisa que te incomoda, você precisa saber como sair, né? Como sair dessa situação. Porque se te incomoda, você precisa mudar. E aí o comprometimento, ele vem justamente nisso, né? De você olhar para essa situação e ver se realmente te incomoda. Porque às vezes o que acontece? Tá te incomodando num nível que ainda não tá assim. Sabe quando você tá com uma ferida? Você tá com uma ferida, machucou lá. Machucou a mão, sei lá, caiu, ralou. Tá com aquela feridinha ali, tá
te incomodando, você tá sentindo que tá doendo, você vai lavar a mão, dói, você vai pegar nas coisas em rosca, dói. Aí cada dia vai doendo um pouquinho mais, mas assim, você tá vivendo, você tá trabalhando, você tá vivendo sua vida, aquela dorzinha tá ali, mas você tá conseguindo viver, você não vai cair seu braço, né? E aí vai passando, aquilo vai piorando, até chegar um momento que você olha, sua mão tá com um buraco aqui, ó, que não tem mais jeito de ficar com aquilo e aquela dor tá insuportável, que você não consegue viver mais, né? Não consegue pensar, não consegue agir, não consegue fazer mais nada porque aquela dor te incomoda demais. E aí é que você vai agir, aí é que você vai tomar uma atitude pra poder resolver aquela dor que tá te incomodando tanto. Quando a gente tem alguma coisa que acontece isso com a gente, né? Às vezes a gente tem uma dor, como dessas várias mulheres que me mandaram mensagem, né? Que é a questão da autoestima pra elas. É uma coisa que pesa muito, são mulheres que dizem que são ansiosas, que a questão do peso, da aparência, isso pesa muito, elas se sentem com a autoestima muito prejudicada, que isso prejudica a autoconfiança delas, que prejudica até o relacionamento delas. Então são mulheres que estão incomodadas com isso. E aí, nesse desespero, né, de estar incomodada com isso, às vezes já tá naquele nível, né? Algumas não, ainda tá incomodando, mas não tá tanto, então vamos levando, vamos deixando do jeito que tá assim. Quando doer mesmo, que tiver que cair minha mão, aí eu tomo uma atitude. Aí essa hora já pode ser, não que pode ser tarde porque ainda dá tempo, mas aí o dano é muito maior, é muito mais difícil de você reverter. Então tem situações, que nem de gente que me mandou mensagem, que já tá no nível que não tá aguentando mais. Não tá aguentando mais. E aí vem, né, a questão do comprometimento. Se eu não tiver o comprometimento de sair dessa situação e fazer as coisas que eu preciso fazer, essa dor vai acabar comigo. E todo mundo precisa ter esse dia de chegar e olhar e falar e ter o dia do chega, né? Gosto de falar que é o dia do chega. Todo mundo tem um dia do chega na vida. Seja pro emagrecimento, seja pro trabalho, como foi o meu caso. Eu trabalhei 7 anos num lugar que eu não era feliz, porque não era o que eu gostava de fazer. Não era trabalhar com nutrição, não era estar aqui falando, não era estar ouvindo essas mulheres que eu fiquei assim, feliz de, assim, incomodada de ver que muitas mulheres passam por isso, né? E a minha intenção aqui é realmente ajudar, mas feliz de eu poder fazer isso enquanto eu tava lá, pensando que aquela dorzinha que eu acabei de falar tava só um pouquinho machucando, né? Aí tinha um dia que eu ficava pior, no outro dia já tava bem. E aí ia levando. Nisso se passaram 7 anos. Até essa dor causar uma coisa em mim que eu não aguentava mais, né? É o mesmo caso. Então eu tava lá fazendo isso, levando do jeito que dava, deixando a vida me levar. E nisso eu tava deixando um monte de coisa pra trás. Não só pra mim, né? Que tava me fazendo mal, porque eu achava já que não tinha jeito, que eu tinha que continuar ali mesmo, porque tava confortável, né? Confortável não tava, mas assim, eu tava levando, do que eu ter que sair e agir. Aí hoje eu vejo que eu demorei pra tomar essa decisão, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi o meu dia do chega. Porque hoje eu vejo que se eu não tivesse feito isso, eu não podia estar aqui ajudando as pessoas que precisam. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar em quanta coisa na sua vida você deixa pra trás? Aliás, você deixa de tomar atitudes, deixa de ter decisões sobre certas coisas que podem prejudicar não só você, como as pessoas à sua volta. Então, eu fazer isso era meio que até egoísmo pra mim, né? De eu não pôr a minha cara a tapa, digamos assim, pra fazer as coisas e depois, de repente, tá aqui um dia falando pras pessoas que precisam ouvir o que eu tô falando. Mas se eu estivesse lá ainda, e demorei, tá? 7 anos. Estivesse lá ainda, escondida, lá achando que não tinha mais jeito, e aquela dorzinha incomodando, mas eu ia deixando levar, e não tinha nunca essa atitude de mudar, de encarar, de mesmo saber que ia ser um desafio, que ia ser difícil, porque tudo na vida da gente que vai gerar coisas grandiosas é um desafio. E desafio é justamente isso aqui, ó. Desafio. O que é desafio? Se fosse fácil, não se chamava desafio, não é assim?
Senão não se chamava desafio. Então, pra mim foi um desafio fazer isso, mas eu só deixei pra fazer isso quando eu realmente estava explodindo. Então, não deixem pra fazer as coisas que vocês precisam fazer, tomar as decisões, tomar as atitudes, quando o negócio já estiver feio, quando aquela ferida já estiver totalmente aberta, que você tiver com muita dor, né? Que você vai ter que... Eu fiz a analogia aqui da ferida, né? De repente fazer uma cirurgia ali, senão a mão vai cair, do que aquela dorzinha que tava só quando você fez uma feridinha na mão, que tava só doendo um pouquinho, né? Então, olhem pra isso, olhem pro emagrecimento de vocês, se isso é uma coisa que realmente te incomoda, como foi dessas pessoas que me mandaram mensagem, se é uma coisa que te fere, se é uma coisa que você sabe que vai transformar a sua vida, se é uma situação que você já não tá mais aguentando, você precisa tomar essa decisão, você precisa ter esse dia do chega, né, que eu falei. Todo mundo tem que ter esse dia do chega na vida. Por mais que tenham dificuldades, por mais que seja realmente um desafio. A Vaninha, boa noite, cheguei atrasada. Eu também cheguei atrasada, tá, gente? Desculpa. Não consegui entrar às 8 horas, acabei entrando acho que umas 8h10. Mas é isso, gente. Eu quero saber de vocês aí, ó. Deixa eu ver quem que tá aí. Rodê, Rochelle, minha mãe, Fulo de Cerejeira, Vaninha. Vaninha tá lá na comunidade. A Sônia. Quero saber de vocês como que tá o comprometimento. Quem tá aí, se tiver alguém aí que tá na... Eu não sei nem se estão aí ainda, né? Que entraram, não sei se já saíram. Mas que tá lá na maratona, que tá lá na comunidade. Como que tá o comprometimento de vocês com o emagrecimento? Como que tem sido pra vocês olhar o emagrecimento depois de entrar pra maratona, ver as aulas, participar do desafio? Eu sei que tem coisas, né, que acontecem que às vezes só precisa acontecer uma coisinha pra você tomar uma atitude, né? Que nem, vou entrar pra esse desafio pra ver aí no que dá, e aí de repente você começa a agir, começa a mudar nas pequenas coisas, tomar atitudes. Isso também é compromisso. Você, que nem eu falei do relacionamento, né? A gente se compromete com aquilo que a gente acha que é importante. E quando a gente se compromete, a gente precisa fazer coisas que às vezes a gente não gosta de fazer. No relacionamento é assim também. Por mais que a gente ame a pessoa que a gente tá e a gente se comprometeu a estar com essa pessoa, tem coisas no dia a dia ali que, né, pelo amor de Deus, a gente fala assim, não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas é normal porque é do dia a dia, é uma convivência, são as dificuldades que todo mundo tem. No emagrecimento é assim também, por ser um desafio, por ser uma coisa diferente do que você está acostumado a fazer, que você precisa assumir esse compromisso, tomar essa atitude, ter, né, esse dia do chega e começar a fazer as coisas, você vai sentir alguns dias que você vai falar assim, putz, pra que eu fui fazer isso, né? Pra quê? Mas é normal, é só você entender que isso é do processo. Isso comprometimento, é isso mesmo. Ninguém vai entrar querendo se comprometer com alguma coisa achando que é um mar de rosas, que todo dia vai ser as mil maravilhas, que todo dia você vai se sentir motivado, como eu falei. Primeiro você age, primeiro você tem o comprometimento, faz as ações que você precisa fazer. Com o tempo, você sabe que você está fazendo certo, você está no caminho. Você não está se comprometendo, fazendo direitinho lá o que você tem que fazer? É só esperar que o seu resultado vai chegar. Não precisa ficar nesse desespero de, ai meu Deus, passou um dia, 2 dias, uma semana, não tô vendo resultado, vou parar, vou desistir que eu tô no caminho errado. Não, se você tá fazendo as coisas tudo certinho, do jeito que tem que fazer, não tem como dar errado. É só uma questão de tempo, não é? Tem uma estrada lá, você tá seguindo, uma hora você vai chegar no seu destino, mas você não pode parar. Então, se der alguma coisa errada no caminho e você voltar pra trás, aí, né, aí lascou que você vai voltar desde o começo. Deixa eu ver. Então, o comprometimento com o desafio, né? Voltando aqui, falando do desafio, eu vejo que lá o pessoal tá lá na comunidade, bem engajada, falando dos objetivos, né? Muitas mulheres lá querem perder bastante peso e, como eu falei, muitas se frustraram por muitas coisas que já fizeram, que deram errado. E olhar para isso como uma oportunidade nova, né? De repente deu até ter aparecido para vocês para poder fazer isso. É uma forma de vocês começarem a se comprometer.
A Vaninha, ainda não estou pegando pesado, pois estou num pós-operatório bem difícil. Fiz uma cirurgia no intestino, mas estou assistindo suas aulas e fazendo o que está no meu alcance. Isso que é importante, né? Se não dá pra fazer o 100%, né? Porque no seu caso, realmente, acabou de fazer uma cirurgia, tá numa condição mais debilitada, até não tem como seguir à risca todas as coisas. Mas o importante é não deixar, assim, ao Deus dará, né? De deixar, só porque eu tô assim, então eu vou fazer tudo de qualquer jeito e depois eu volto. Não, você tem que sempre continuar do jeito que dá pra você fazer. Eu mesma, essa semana, foi bem difícil pra mim, né? Tô fazendo várias coisas porque eu tô me comprometendo com vocês de estar aqui, de fazer a maratona, fiz as lives, fiz as aulas, gravei, tá uma loucura. Hoje eu vou gravar pra pôr a aula amanhã. Tem os materiais, quando vocês me mandam mensagem eu tenho que responder. Então, assim, eu não me organizei 100% pra fazer isso, então algumas coisas eu tô meio perdida ainda, mas eu tô fazendo. Meu comprometimento tá aqui, eu tô fazendo, não tô deixando de fazer. E por outro lado, né, como eu não me organizei tão bem em relação ao meu tempo, em relação a isso, né, de trabalho, o meu exercício ficou um pouco prejudicado, então eu não consegui treinar bem esses dias, mas eu fiz do jeito que eu consegui fazer. Então não deixei de fazer, fui fazendo menos, mesmo que fosse menos tempo do que eu tô acostumada a fazer, menos vezes na semana. Não tô nem postando quase nada aqui porque não tá dando tempo realmente, mas tô fazendo o que dá pra fazer, né? E não é o que dá pra fazer porque, eu tô tratando de qualquer jeito. Não, porque o meu foco agora tá em me comprometer com vocês. E até em relação ao exercício, é uma coisa interessante de falar, que eu recebi até uma mensagem de uma pessoa falando que quer muito emagrecer, né? Tem um objetivo dela e tal. E aí ela falou pra mim que fazia exercício, assim como tem pacientes minhas também que falam muito isso, que tem até uma paciente que tá com problema no joelho, enfim, na coluna, e aí não consegue mais fazer exercício como ela fazia antes. E aí o que aconteceu com essa paciente, com essa pessoa que me mandou mensagem? Acabou engordando porque não teve que parar, né, de fazer exercício por conta dessas questões de dores e tal, enquanto pelo menos não resolve o problema, e aí engorda. E aí é o que eu falo também na aula, tem isso na aula, se eu não me engano, na aula 1, sobre exercício, né? Essa questão do exercício. Quando você consegue fazer a sua alimentação o melhor possível, o foco tá sempre na alimentação, e um dos erros que eu comento lá na aula 1 é justamente esse, você focar no exercício. Quando você foca no exercício, acontece isso. Se tiver alguma época da sua vida que você tem que parar por algum motivo, que nem o caso a Vaninha falou aqui. Eu parei porque eu tive que fazer uma cirurgia. Eu também já tive que fazer uma cirurgia e eu fiquei 2 meses parada. 2 meses, assim, não podia fazer nada. E olha que eu treino ativamente, então pra mim, assim, primeiro que foi uma loucura, porque a minha cabeça, né, precisava muito treinar, mas não podia, era recomendação médica. E eu não engordei nem 1 quilo a mais do que eu tava. Ou seja, a alimentação, ela tem um peso muito maior no seu processo de emagrecimento do que o exercício. O exercício vai te ajudar pra muita coisa. É bom pra sua cabeça, que nem eu deixei de fazer, pra mim é péssimo porque faz bem pra minha mente, né? Isso, fazendo bem pra sua mente, vai te deixar mais motivada pra fazer as coisas. Mas não pensem que o exercício é a salvação da vida de vocês pro emagrecimento, porque aí acontece isso, você parou, você volta a engordar, porque você tá focando só no exercício, comendo, porque tá compensando, né? Então eu treino um pouquinho, então eu como a mais. Só que esse consumo a mais, ele vai superar o gasto que você teve. E aí você vai acabar engordando mesmo se você parar de fazer exercício. Então, entrei nesse mundo, nesse assunto num mundo paralelo pra falar, né? Porque eu tava falando sobre mim, sobre comprometimento, sobre estar aqui, sobre não conseguir fazer o meu 100% no exercício essa semana, mas mesmo assim eu fiz por causa disso, né? Então eu tive que parar, não fiz como eu deveria, né? Como eu tô acostumada, mas nem por isso a minha alimentação ficou desregulada, ela continuou do mesmo jeito que tava. E aí, no caso, por exemplo, que eu parei e fiquei 2 meses sem fazer exercício, eu tive que adaptar um pouco mais a minha alimentação para eu também não engordar.
E aí, quando a gente aprende a fazer isso, é isso que eu falo do emagrecimento definitivo. Você sabe jogar, você sabe fazer essas adaptações quando você precisa. Se você tem que parar para fazer uma cirurgia, você não vai comer igual você comia antes, nem mais, né? Porque se você quer se manter ali no seu peso, você precisa ajustar algumas coisas. E não acontece isso de você parei e engordei 7 quilos, engordei 10 quilos. Não tem isso quando você emagrece de forma definitiva, porque muda aqui, ó, muda a sua cabeça. E aí você consegue se adaptar. E tudo isso é comprometimento. Então, se eu me comprometi com o meu objetivo, né? Se o meu objetivo é me manter no meu peso, por exemplo, hoje em dia. Eu não vou ficar fazendo tudo que eu quero. Por mais que esteja já nessa fase, né? Quem tá na fase de emagrecer, que precisa emagrecer bastante, o nível de comprometimento é outro. É diferente de mim hoje. Por mais que eu sei tudo que tem que fazer, que nem eu falei, se tiver uma situação, por exemplo, de viagem, se tiver uma situação que eu tenho que parar um tempo de fazer exercício, eu sei como fazer esses ajustes na minha alimentação para eu não sair do meu objetivo. E é essa a diferença, né? Quando você se compromete, você sabe agir em qualquer situação, independente se você está parado porque não pode fazer exercício por conta de uma cirurgia, ou porque você foi viajar, enfim, por várias coisas da vida você consegue encaixar sua alimentação na sua rotina e mesmo assim não prejudicar o seu resultado. Vani, adoro sua dinâmica de como mudar o metabolismo através do exercício e mentalização, como você disse na aula anterior. Sim, o nosso metabolismo, gente, é tudo para emagrecimento. Quando eu falo de metabolismo, eu tô falando de hormônios. A gente é uma máquina de hormônios, né? Uma máquina, tem um monte de hormônio lá funcionando, que a nossa alimentação influencia totalmente no funcionamento deles. E aí, quando a gente às vezes desregula um, a gente acaba influenciando o outro, e aí vira uma bagunça danada. E muitas vezes vocês já estão aí, ó, muitos anos da vida de vocês fazendo isso, desregulando, fazendo essa desregulação hormonal o tempo todo. E aí o seu corpo meio que se acostumou com isso, né? E aí é lógico, na hora que você muda pra fazer, na hora que você entra pra fazer essa mudança, o seu corpo sente, né? Não vai ser mil maravilhas quando você começar, que nem eu tô falando das coisas lá que tem que fazer, né? As orientações, o tipo de alimentação. Quando você muda, no início é muito difícil mesmo, porque o seu corpo tá ali acostumado com fazer tanto tempo a mesma coisa, né? E aí ele se acostumou. Então, na hora que ele volta, você dá pra ele o que realmente ele precisa, né? Ele vai sentir. Então, até você voltar, por isso que eu falo do reprogramar, né? Você precisa, quando você vai fazer essa modificação, para você melhorar e conseguir de fato emagrecer de forma definitiva, você está reprogramando o seu metabolismo para fazer o que ele sempre deveria ter feito, né? Ele sempre deveria ter feito isso, e aí a gente aqui vai desregulando ele, comendo coisa industrializada, excesso de açúcar. Então a gente vai moldando isso, vai moldando ele para uma coisa ruim, na verdade, né? E aí quando você põe a coisa boa, até ele se readaptar ao que ele é feito, né, ao que ele deveria ter feito sempre, ele vai sentir mesmo, e aí você vai sentir um pouco mais de fome no começo. Vocês viram que tem formas de você, nas aulas vocês viram, tem formas de você regular isso. Você vai sentir muitas mulheres não, todas as pessoas, né, que estão muito acima do peso reclamam que tem baixa de energia. Então, não consigo ter energia para fazer exercício, eu não consigo, eu fico extremamente cansada, eu não tenho nem vontade de ir lá, porque a coisa que eu tenho vontade de fazer quando eu chego em casa é deitar no sofá e dormir, porque eu não tenho energia nem para sair no final de semana. Não adianta, eu não consigo. Por que que vocês acham que isso acontece? Porque vocês estão dando um estímulo errado pro corpo. Então, por isso que o caminho não é esse, começar com exercício, né? Essa energia que te falta, muito vem da alimentação. Muito vem da mente também, né? Que nem a Vaninha falou. Você precisa cuidar dessa parte toda. Geralmente como mais legumes cozidos, no vapor, poucas folhas e pouca proteína. A proteína tem que aumentar, né? Quem assistiu a aula viu lá. Deixa eu ver o que ela falou. Por favor, me tira uma dúvida.
Porque temos que aumentar... Ah, tá, eu não tinha visto essa parte. Aumentar as proteínas nas refeições. Seria somente para conseguir saciedade para um período maior? Não, não é só isso. Como nas aulas eu tô falando, né, que o evento é para emagrecimento, o foco que eu tô falando de um dos benefícios de você consumir mais proteína é esse, justamente da saciedade. Mas ela tem outros benefícios também. Um exemplo, formação de massa muscular. Então, se você tem aliado, depois de um tempo, né, você já se adaptou, tá fazendo sua alimentação legal, você quer incluir um exercício, por exemplo, de força, você consegue fazer mesmo mais massa muscular a partir do consumo de proteína. E todos nós precisamos disso. Não é só massa muscular que eu tô falando aqui, de você ficar forte, né, ficar sarada lá, não é isso. Todos nós precisamos. Por quê? Todos nós vamos ficar velhos um dia, né? Todo mundo tem esse caminho. Quando a gente vai trabalhando isso desde muito cedo, a gente consegue deixar essa musculatura forte. A gente precisa disso, porque nessa fase que a gente entra da idade mais avançada, a gente precisa, porque aí a gente consegue ter mais mobilidade, a gente não fica mais dependente das pessoas, e também não é só isso. Entra também a questão da energia, né? Você consumir mais proteínas em relação aos outros nutrientes, já é comprovado que você é uma pessoa que tem mais energia. Por quê? Quando você consome muito carboidrato, por exemplo, mais do que proteína, o seu corpo vai estar o tempo todo trabalhando para lidar com esse carboidrato, porque é uma energia muito rápida. Então, ele precisa entrar lá e ele trabalha para digerir, aí armazena e aí ele fica nessa coisa. Isso te cansa. Isso cansa o seu metabolismo, e eu não tô falando cansar só em relação a você se sentir cansada mesmo. Isso vai cansando mesmo as funções do seu corpo. Então você tá direcionando energia do seu corpo para digerir isso. Para digerir, para absorver, para armazenar. Quando você consome mais proteína, você faz com que o seu corpo, primeiro, queime mais gordura, né? Se caso você tenha gordura em excesso, né? E que ele também fique um pouco mais livre dessa função de ficar digerindo comida o tempo todo. Porque você vai comer, você vai se sentir satisfeito, ele vai só lidar com aquela comida, com aquela proteína que você já consumiu, sem você estar consumindo o tempo todo. E aí ele vai conseguir direcionar para outras funções, né? O seu fígado vai trabalhar melhor. Quando o nosso fígado trabalha melhor, você consegue ter, sabe o detox, que todo mundo fala do detox? Quando a gente faz o detox natural, é o nosso fígado que faz. Então, se eu tenho isso tudo regulado, olha como uma coisa influencia na outra. Se eu como mais proteínas, mais vegetais, menos carboidrato, né, mais coisas nutritivas, eu vou fazer com que tudo isso entre em harmonia. Então, o meu fígado, ele vai estar lá trabalhando bonitinho, fazendo tudo que ele tem que fazer, né, fazendo as funções dele, fazendo o detox. Então, quando a gente chega no final do dia, a gente precisa eliminar um monte de toxina. E essa toxina, ela vem de alimento, ela vem de... acho que eu falei isso em alguma das aulas. Ela vem de alimento, ela vem de poluição, até potinho, gente, que a gente esquenta, se a gente esquenta no micro-ondas, também libera, dependendo do material, libera toxina, bijuteria, muita coisa vai formando toxinas na gente, que quando a gente vai dormir, é a hora que o nosso corpo vai trabalhar para fazer essa faxina. Nosso corpo, que eu falo, que quem tá mais envolvido nisso é o fígado. Então, o fígado vai fazer esse detox. Quando você facilita a vida do fígado, deixa ele trabalhar, né? E aí eu vou voltar no que eu tava falando sobre a proteína. Se você dá mais proteína e menos carboidrato, você deixa seu fígado livre para trabalhar. E isso também te faz você ficar mais energizada. Quando ele faz essa toxina, é como se fizesse uma faxina. Então você tem renovação das células. É por isso que você sente mais energia. Agora, se você dá carboidrato o tempo todo, açúcar, tá? Açúcar, farinha, o tempo todo, o seu fígado vai trabalhar também para
Aí você vai ter esse direcionamento de energia a parte disso para gastar. Então você vai gastar se você for fazer uma atividade física ou para suas funções do corpo normal, só que isso é muito pouco. Boa parte disso vai ficar armazenado. E adivinha quem que faz essa metabolização? O seu fígado. Então, se você tá o tempo todo oferecendo isso para ele, ele vai ficar sobrecarregado. Vai ficar sobrecarregado e o que sobrar vai ser armazenado na forma de gordura. Até o momento que acontece um monte de coisa. Eu não vou entrar nesses processos bioquímicos, né? Porque é até chato eu ficar falando de termo técnico aqui, mas só para vocês entenderem. Quando você vai consumindo isso em excesso, o seu pâncreas vai gerando mais insulina para dar conta de todo esse açúcar, para dar conta de todo esse carboidrato, até chegar uma hora que a sua célula do fígado fica resistente a essa insulina e ele precisa dessa insulina, porque é a insulina que vai fazer essa glicose, esse açúcar que você comeu, entrar na célula para gerar energia. Só que ele não consegue fazer isso quando está produzindo muita insulina. E aí, o que vai acontecer? Ele vai achar que não está entrando glicose, porque afinal ele não está recebendo, a insulina não está fazendo esse papel. Então, lá no seu fígado, ele vai gerar mais glicose. Além da que você está comendo, que é o açúcar, que é a farinha, no seu fígado vai gerar. É por isso que as pessoas que consomem muito desses alimentos acabam um dia ficando com gordura no fígado e não percebem isso. Isso vai acontecendo, é um processo lento. Ela só vai descobrir um dia que for fazer um exame, que algum médico pedir, e aí às vezes isso pode estar já bem avançado, né? Gordura no fígado, diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina, que eu acabei de falar que é esse processo, é o famoso pré-diabetes. Quem tem pré-diabetes está caminhando para ter gordura no fígado, que está caminhando para ter diabetes, tá? E que está caminhando para ser um hipertenso. Ó, 4 coisas. Tudo isso porque começou lá de uma alimentação ruim, com excesso de carboidrato ruim. E aqui eu tô falando de carboidrato ruim, tá, gente? Não é qualquer carboidrato. Não é pra parar de comer banana, de comer alface, ó, de comer batata, de comer arroz. Se você souber consumir na quantidade certa, igual eu falei lá nas aulas, na proporção certa, você nunca vai ter problema com isso. Agora, o que acontece? Eu comecei falando da live de comprometimento e fui parar nesse assunto, mas tudo bem, vamos lá, vou explicar. O que acontece? Se você continua fazendo isso... Nossa, até me perdi agora que ia falar. Bom, enfim, se você tem essa alimentação durante muito tempo, né, consumindo excesso de açúcar e excesso de farinha, dessas coisas, você vai acumular energia, vai armazenar na forma de gordura, seu fígado não vai trabalhar bem, você vai ficar sem energia, e aí você vai gerar um monte de coisa dentro desse processo. Por isso que a alimentação ela é super importante, não é só por questão de emagrecimento. Tem várias questões de saúde mesmo que vão influenciar nisso. Então, quando eu falo lá na aula do carboidrato... lembrei o que eu ia falar, me perdi, viajei aqui, lembrei. O bom carboidrato, né, o não processado, batata, arroz, a banana, né, que tem gente que tem medo de comer banana. Não precisa se preocupar com isso, tá? Mas, se você tá num nível já, num ponto que você já tem todas essas coisas que eu falei, você já tá diabético, já tá com gordura no fígado, já tá acontecendo tudo isso dentro do seu corpo, pra você vai ter que consumir sim menos até dos bons, porque o seu corpo não tá conseguindo metabolizar mais. Então, qualquer quantidade que chegar lá de carboidrato, ele não vai conseguir metabolizar direito. Então, você precisa passar por uma fase que você vai diminuir essas coisas até que você consiga melhorar isso, e aí você entra de novo com esse tipo de alimento. Mas carboidrato natural não processado para as pessoas que não têm determinadas doenças, você vai poder consumir tranquilamente. O negócio é não exagerar, gente. Não exagerar e focar naquele que é bom. Naquele que não é processado, né? Que todas as farinhas, que tem açúcar principalmente. Vai nas aulas, vocês vão ver isso. Se vocês ainda, quem entrou aqui não viu a aula ainda, aula 1 e aula 2. Aula 1, jeito errado de emagrecer. Tudo que já te contaram aí sobre emagrecimento,
provavelmente tá errado, então eu vou falar lá os principais erros. E a segunda aula é justamente sobre como fazer o certo, como que você consegue consertar isso com a sua alimentação em vários pontos ali que talvez você nunca tenha pensado, né? Não é só trabalhar corpo, tem a questão da mente também, tem outros pontos lá também que vocês têm que entrar para assistir, para ver do que eu tô falando, mas é importante que vocês assistam e acompanhem. Amanhã tem a terceira aula também que eu vou falar sobre algumas dúvidas e obstáculos do emagrecimento baseado no que vocês falaram pra mim, na pesquisa que eu fiz com vocês. Então, acompanha aí que vai continuar a maratona aí até domingo. Então, hoje, né, deixa eu ver mais quem tá aqui. Ana, a Ju, sejam bem-vindas. A live vai ficar salva, quem entrou depois, tá? E vocês podem rever. Mas eu comecei falando sobre emagrecimento, aí entrou as dúvidas aqui, eu fui falando sobre outras coisas. Mas tudo isso faz parte, lógico, de um conjunto, né? A gente falar de emagrecimento não é uma coisa só. E é importante falar disso pra vocês também, porque eu sempre vi assim, né? Quando você, pelo menos, eu sei que eu sou assim e muitas pessoas são assim. Você só consegue agir fazendo alguma coisa, primeiro, que eu falei aqui no começo da live, quando isso é importante pra você, né? Quando isso é muito importante pra você, você consegue realmente tirar forças de onde você não tem pra poder agir. E quando você tem clareza de onde você quer chegar. Se você não tem clareza, se você não tem um objetivo específico, você vai ficar agindo assim, do nada, né? Deixando a vida te levar, bem Zeca Pagodinho, sem fazer o que precisa ser feito, e aí o comprometimento não acontece. Isso não dá certo no emagrecimento, isso não dá certo em relacionamento, isso não dá certo com nada. Se você tem alguma coisa que é importante, mas você não quer se comprometer, ficar sempre ali, levando do jeito que dá, no lenga-lenga, é só no lenga-lenga que o seu resultado vai se sustentar. Você não vai conseguir superar nunca esse resultado que você espera. Então pensem no que eu falei no começo. Você tem que entender qual a importância disso pra você. Coloca lá os prós e os contras do emagrecimento pra você e o quanto isso te incomoda hoje. Isso é uma ferida que dói em você, que você acorda pensando nisso, dorme pensando nisso, que você vê que se isso mudar, isso vai melhorar muito a sua vida. Se é aquela dorzinha que eu falei, tá incomodando um pouquinho, mas eu vou deixando. Não deixa pra dessa dor ficar num nível que você não aguenta mais, eu dei exemplo, né? Você machucou sua mão, você tem uma ferida, caiu no chão, machucou a mão, tem uma feridinha lá que tá incomodando, mas você tá deixando. O negócio nunca cicatriza, mas você vai deixando lá, porque afinal não tá incomodando tanto assim. Então eu vou deixar. Até chegar o momento que você não aguenta mais. E aí vai ser muito mais difícil quando estiver nessa fase. Você vai ter que operar a sua mão, amputar a sua mão, né? Dando esse exemplo bem exagerado assim. Mas você viu que já chegou num nível que não dava mais. Então, deixem esse dia do chega que eu falei, né? Que todo mundo tem esse dia do chega para várias coisas na vida. Esse dia do chegar antes desse momento de ser aquele momento que você não aguenta mais. Porque vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil a sua caminhada. Não que não dê pra você resolver quando já tá daquele jeito que você não aguenta mais. Mas vai ser muito mais sofrido. O desafio vai ser muito maior. Então, se você vê que tem algo que tá te incomodando e já tem um tempo, e você tá deixando porque não tá incomodando tanto assim, começa a mudar esse pensamento, começa a ter esse comprometimento, começa a fazer tarefa por tarefa. O desafio aqui é um exemplo disso, né? São dias ali que você tem tarefas para cumprir que geram um comprometimento, né? Por mais, eu não tô vendo o que todo mundo tá fazendo, mas cada um aí sabe. Se você baixou, se você imprimiu, se você tá nessa, se você entrou na comunidade, se você tá aqui, só você sabe o que você tá fazendo. Eu não vou cobrar isso de ninguém. Isso é com você. Isso é você com você mesmo. Se você sabe que você tá fazendo por onde, pode ter certeza que você vai chegar onde você quiser. Mas tem que fazer. Comprometimento é isso, tá bom? Vou encerrar aqui a live porque tem coisas ainda pra fazer pra vocês, né? Cumprindo o meu comprometimento com vocês, pra deixar lá na comunidade o checklist dos pensamentos autossabotadores que eu falei na aula
2. Na aula 2. Quem não assistiu ainda, estamos no final da semana, mas ainda dá tempo de se comprometer, baixar o calendário, baixar as aulas não, assistir as aulas, e aí vocês vão entender tudo o que eu tô falando aqui. Muita coisa eu falei meio pincelado aqui sobre as aulas, mas ainda dá tempo de você assistir, tá bom? Vou encerrar, meus amores, um beijo pra vocês, boa noite, amanhã sai a terceira aula, então espero vocês lá para assistir e vocês participando na comunidade para dizer o que vocês estão achando. Eu sempre gosto de saber para também melhorar o conteúdo aqui e trazer para vocês, tá bom? Um beijo, boa noite para vocês.